Vamos agora a uma conversa com o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro. Ele é muito mais conhecido pelo apelido dele, Cacai. Boa noite, Cacai. Cacai, você é uma das vozes no campo dos operadores de direito que se notabilizaram pela postura muito crítica em relação aos métodos e em relação a alguns dos expoentes da Lava Jato. Alguns dizem que o ex-juiz Sérgio Moro foi poupado nessa decisão de hoje do ministro Edson Fachin. Mas você, Cacai, argumenta, muito presente, você é nas redes sociais, você argumenta que a parcialidade do ex-juiz Moro é o próximo passo a ser dado. O que, Cacai, lhe dá toda essa certeza? Primeiro, boa noite, William, uma alegria enorme falar com você, com todo mundo que está nos ouvindo. Olha, o julgamento que se deu hoje pelo Fachin, ele tratou único e exclusivamente da questão da competência. Isso você sabe, desde o início nós falamos que era evidente que não tinha sentido julgar o sítio de Atibaia ou o triplex de Guarujá lá em Curitiba. Esse grupo tinha um interesse político, por isso levava os casos para Curitiba. Então, esse julgamento era esperado, porque toda a jurisprudência tem se firmado nessa posição. Eu mesmo ganhei há 20 dias atrás, no Supremo Tribunal, tirando o processo que envolvia 3 senadores para mandar para Brasília. O que realmente causou um pouco de espécie é porque o ministro Fachin se dava por vencido. E agora, com todo o direito, ele seguiu a maioria do Supremo Tribunal Federal e fez o correto. Determinou que o processo viesse para Brasília. Só que existe um habeas corpus que trata da parcialidade. Esse habeas corpus, que está com vista para o ministro Gilmar, é uma outra questão. Do meu ponto de vista, ele tem que ser levado a julgamento e deve ser levado a julgamento. Até porque os efeitos, William, são muito diferentes. Esse que foi julgado hoje pelo Fachin, que certamente haverá recurso, deverá ser decidido pelo Pleno, mas eu acho que vai ser mantido, porque hoje a gente vê isso com muita frequência no Supremo. Claro que quando é o Lula, tem todo esse movimento especial. Mas que o Sérgio Moro estava trabalhando de forma indevida, sem ter competência para tal, ele julgava ter uma competência nacional, uma jurisprudência nacional, uma jurisdição nacional. Isso não existe. Agora, a decisão do ministro Fachin, ela tem um outro ponto interessante. Acabou de falar um deputado aqui há poucos minutos, falando sobre votar a PEC de segunda instância. Opa! Nós acabamos de ver o tanto que a PEC em segunda instância, que eles chamam de necessidade de prender após a segunda instância, causa um mal irrecuperável para o cidadão. O Lula ficou 580 dias preso e agora o Fachin anula todo o processo dele. Cacai. Quem vai resgatar a ele 580? Cacai, deixa eu ir a um ponto que me parece central, inclusive na sua argumentação. Você explicou para o nosso público a diferença entre uma decisão tomada por um ministro do Supremo que alega a incompetência do juiz, Sérgio Moro não deveria estar julgando o que julgou, e a suspeição de um juiz. São coisas diferentes. A defesa de Lula, ou melhor dizendo, advogados como você esperam que, na verdade, a suspeição seja declarada, porque, a rigor, um juiz em Brasília pode pegar o material que foi coletado pelo Moro lá atrás em Curitiba e condenar o Lula de novo. É muito interessante o que você fala. O que se decidiu agora é que ele era incompetente. A Justiça Federal de Curitiba não tinha competência e o ministro Fachin mandou o processo para Brasília, vai ser distribuído e aqui o juiz vai aceitar ou não a denúncia, vai refazer o processo ou não. A suspeição, a questão da parcialidade, inclusive tem precedência a todas as outras exceções no Código de Processo Penal. É claro que nós estamos falando aqui de habeas corpus, mas julgado esse habeas corpus da parcialidade, eu acho que hoje ninguém duvida que o Moro era parcial, nós vimos o conluio dele com os procuradores, isso é uma coisa que parece-me evidente, esse processo será nulo e, claro, poderá ter efeito, sim, em outros processos onde houve a parcialidade do juiz. Neste caso, a determinação não será anular e mandar para Brasília, será anular. E eu vou além. Acho que tem que anular e apurar a responsabilidade daqueles que foram flagrantemente, no meu ponto de vista, parciais. Se um professor qualquer de direito penal analisar a questão sobre o aspecto da suspeição da parcialidade, não há como dizer que ele não foi parcial. Os fatos estão postos. Então, é muito importante que saibamos a diferença. O primeiro habeas corpus de competência veio para Brasília. O segundo de parcialidade, que eu acho que o ministro Gilmar, do meu ponto de vista, e respeitosamente deve levar o mais rápido possível, trará outro tipo de efeito, ou seja,
declarará o juiz parcial, anulará o processo e aí, no meu ponto de vista, há que se apurar a responsabilidade do juiz e desses procuradores que ele coordenava. Cacai, por último, desculpe a falta de cortesia de pedir que a sua resposta seja breve, é uma pergunta abrangente sobre o ambiente geral no país. Houve roubalheira, Cacai, houve desvio, houve corrupção, houve confissões, material apreendido. Como é que você explica ao público, por exemplo, que aparentemente nada existiu e agora volta tudo ao zero? Não volta ao zero, não. Eu acho que a Operação Lava Jato teve grandes efeitos e muita coisa proveitosa e que tem que ser mantido. O que eu digo é que nada justifica você afastar a Constituição. Eu quero o combate à corrupção tanto quanto qualquer um de vocês, tanto quanto qualquer membro do Ministério Público, mas cumprindo a Constituição. Se cumprir a Constituição, no dado momento, favorece um ou outro, esse é o preço que se paga para viver num Estado democrático de direito. E é módico. Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal da CNN. Boa noite, Cacai. Boa noite, querido. Prazer em falar com você e com seus ouvintes.